Bom, queridos, como todos vocês sabem, nós estamos aqui aos domingos fazendo a série Evangelismo Bíblico. Mais uma vez eu quero sempre lembrar vocês, a repetição é uma forma de memorização e como o seu pastor faz isso. Foi nos dado uma ordem quando Jesus subiu aos céus. Essa ordem é a tarefa da grande comissão, é a tarefa da evangelização mundial, que começa por Jerusalém, passa pela Judéia, vai até Samaria e até os confins da terra. É o que Jesus diz: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nós estamos debaixo desse mandamento, dessa grande missão, a evangelização. Eu sei que nós precisamos, para cumprir isso, uma descarga da graça de Deus, um derramar do Espírito Santo sobre nós. Nós não conseguimos evangelizar, nós não conseguimos encontrar motivação na carne, em nós mesmos. É preciso que o Espírito Santo desperte isso. Afinal de contas, estamos há 4 ou 5 meses fazendo essa série de evangelismo, e já deveria ter sido despertado, ou deveria ter nascido uma motivação em você para evangelizar, ou ao menos estar trabalhando com uma família, um jovem, um homem, uma mulher, seja de perto ou de fora. Você já deveria estar trabalhando na salvação dele, trabalhando com ele, tentando levá-lo a Cristo, insistindo, instando com ele, pregando a ele para levá-lo à salvação. E todavia, se isso ainda não ocorreu, eu acredito que é por conta da penúltima aula que nós tivemos, que é o derramar do Espírito. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos jamais teriam o êxito que tiveram, jamais iniciariam a igreja, jamais pregariam, jamais levariam pecadores ao arrependimento, sem que antes eles tivessem recebido o enchimento do Espírito Santo, tivessem recebido o revestimento de poder, que não só deu a eles persuasão, deu a eles poder ao falar, mas deu a eles também paixão, deu a eles também desejo, deu a eles também sentimentos pelos pecadores. Talvez nos falta isso: paixão, sentimentos, desejos pelo evangelismo e missões. Certamente você está rodeado de ímpios, amigos de escola, de universidade, no trabalho, familiares, patrões ou funcionários que estão morrendo nos seus pecados, e o único antídoto que vai salvá-los é o Evangelho, e é a proclamação do Evangelho. E os únicos que podem proclamar o Evangelho são vocês, é a igreja de Cristo, porque Paulo vai dizer: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então o meio ordinário que Deus escolheu para os pecadores serem salvos, não são salvos por osmose, não são salvos por anjos ou aparições. O meio ordinário é a proclamação do Evangelho, é a pregação do Evangelho através dos lábios da igreja, meu e seus. Esse é o meio que Deus escolheu para salvar, de sorte que na verdade, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então é por meio da fé que alcançamos a graça chamada salvação, e a fé é produto da pregação do Evangelho. Então, enquanto você trabalhar com aquele funcionário e ele não ouvir o Evangelho, ele não vai se converter. Quando você conviver com aqueles alunos, professores, amigos, pais, irmãos, parentes, e eles não ouvirem o Evangelho dos seus lábios, eles não podem se converter. Você precisa pregar a eles, ok? E nós fizemos aqui aquela série toda ensinando qual o conteúdo do evangelismo, do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de um Deus justo, santo, que salva pecadores através da morte e ressurreição do seu Filho,
da cruz do Calvário. Depois de estudarmos o teor do evangelismo, agora nós vamos iniciar o evangelismo. O que precede o evangelismo? Primeiro, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. A igreja precisa ser revestida e ela deve buscar esse revestimento, esse fogo santo, esse poder que enche e capacita. Quando Jesus disse para esperarem o Espírito Santo, ele estava dizendo: esperem a capacitação, esperem os dons, esperem a unção que vai lhes dar condições de cumprir o evangelismo. O que precede o evangelismo? A oração, como estudamos antes ainda do Espírito Santo. Todo o evangelismo deve iniciar pelos joelhos. Almas só se converterão se você for um intercessor, né? O evangelismo é como lançar sementes. Nem o agricultor inteligente lança sementes num solo duro. Primeiro ele ara, ele prepara, afofa aquela terra para receber a semente. O terreno duro é o coração dos ímpios. A oração é a maneira de arar, preparar os corações para que recebam o evangelho. Todos os grandes homens da história eram intensos intercessores, homens de oração. E agora, o início do evangelismo. Como abordar o pecador? Eu dei aqui um resumo básico 3 domingos atrás, como você deve iniciar o evangelismo. Eu vou repeti-lo mais detalhadamente. Agora nós vamos para o confronto direto, o corpo a corpo. Vamos lançar a ofensiva sobre o pecador. Não temos que ir. A palavra ide fala de deslocar, sair do lugar. Não quer dizer para o pecador vinde, é para a igreja ir. É o ide, a igreja se deslocar. A ordem da grande comissão é uma ofensiva, é objetiva, é a iniciativa da igreja de ir. Então nós vamos agora aprender como abordar, como ir, lançar a primeira ofensiva, o corpo a corpo, seja um a um, seja num púlpito, seja para uma multidão, seja individualmente. Como abordar o pecador? Vamos ver aí alguns dados para você entender. Atualmente, 80% das pessoas que se decidiram por Cristo, ou supostamente se converteram, estão abandonando a fé. São estatísticas feitas por organizações evangelísticas, que dizem que de 80% a 90% das pessoas que se decidiram, ou que supostamente se convertem atualmente, estão abandonando a fé. Isso significa que o evangelismo contemporâneo e o método que as igrejas modernas utilizam para atraírem pecadores a Cristo não funciona. Eles na verdade estão produzindo desviados. De cada 100 pessoas, abre aspas, salvas, fecha aspas, nessas campanhas, apenas 20 permanecem na igreja. Você está entendendo? Antes de iniciarmos, vamos aqui avaliar alguns dados, alguns números, para você saber como anda o evangelismo mundial. 80% das pessoas que fazem suas decisões para Cristo, ou que supostamente se convertem, estão abandonando a fé. Em tese, se 100 pessoas estão se convertendo hoje, 80 se desviam, 80 não permanecem. O que quer dizer isso? Significa que o método que a igreja está adotando para atrair os pecadores não funciona. O problema está no método. A maneira que esses pecadores estão sendo conduzida não é sólida, não é eficaz, não funciona, porque a estatística, o índice é baixíssimo, de 80 a 90. Imagine, 100 pessoas estão sendo evangelizadas, 100 pessoas estão atendendo apelo, 100 pessoas estão descendo as águas, 100 pessoas estão se unindo à comunidade cristã, e apenas 10 estão permanecendo, 90 se desviam, 90 se perdem.
qual é a explicação para esse fenômeno? Qual a explicação para esse fenômeno? Qual a causa? Por que o fracasso no evangelismo mundial? Por que o fracasso em fazer pessoas permanecerem? Por que o fracasso na conversão verdadeira, substancial, autêntica? Qual a explicação para o fenômeno? Primeiro, a falha na exposição do evangelho bíblico. Há uma falha, um fracasso em expor, pregar, anunciar o evangelho bíblico. Falha na apresentação clara do evangelho bíblico. Eles estão apresentando aos pecadores um outro evangelho, porque o evangelho, ele é eficaz. Paulo diz, não é que a palavra de Deus ha falhado, a palavra de Deus não pode falhar. Eu não me envergonho do evangelho, disse Paulo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então há um fracasso na apresentação clara do evangelho. É um outro evangelho que é anunciado nos púlpitos, é um outro método que estão adotando para trazerem pecadores. Falha em abordar o pecador expondo o evangelho bíblico. Há uma falha na abordagem, há uma falha na ofensiva, há uma falha no ataque, há uma falha na mensagem que é conduzida ao pecador. Essa é a explicação deste fenômeno. Esta é a explicação de milhares não permanecerem na fé. E essa é a explicação, porque você vai dizer, ué, se esse povo não permanece, por que cada dia a igreja cresce? Que nós estamos vendo que a igreja evangélica mundial é emergente, ela está crescendo. São comunidades de bodes lideradas por lobos, comunidades de não salvos, porque se o produto que as atraiu não foi o evangelho, elas não nasceram de novo. Então você vê comunidades inteiras de não convertidos, comunidades inteiras de não regenerados, comunidades inteiras de virgens nécias, comunidades inteiras de bodes, comunidades inteiras de trigo, porque não foram atraídos pela exposição clara do evangelho, mas por métodos humanistas. Então você encontra não só essa evasão de 80%, 90%, como os que permanecem, muitos deles não tiveram uma experiência regeneradora. Isso é assustador. A igreja deixou o método bíblico de pregar o evangelho aos pecadores, o método que Jesus e os apóstolos usaram. Essa é a causa, a explicação para esse fenômeno de evasão. Eles deixaram o método que Jesus e os apóstolos fizeram. Vamos ver a abordagem moderna. A abordagem moderna geralmente inicia com: olha a abordagem contemporânea, olha o método que a igreja contemporânea usa para trazer pecadores, prostitutas, bêbados, drogados, endividados, empresários, pessoas que frequentam seitas, homossexuais, toda sorte de pecador. Veja o método que eles usam hoje. Primeiro, Jesus te ama. Essa é uma das mais famosas, conhecidas. A abordagem inicial para o pecador é: Jesus te ama. Pastor, mas o amor não está contido na mensagem do evangelho? Sim, ele está contido, mas eu não inicio o evangelismo dizendo Jesus te ama. É essa a mensagem, é encobrir o pecado do pecador, não demonstrar a gravidade do pecado, não demonstrar a corrupção do homem. A falha está nisso. O evangelismo sempre começa, meu irmão, expondo o pecado do homem, revelando a maldade do homem. Eu não posso chegar num pecador depravado, corrupto, e dizer: Jesus te ama.
Eles iniciam com esse evangelismo. Segundo, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. O método de trazer é trazer um atrativo, uma isca, algo que proporcione algum benefício material, físico ao pecador. E isso é feito dizendo: Deus tem um plano, uma obra, um plano maravilhoso na sua vida. Logo o pecador é atraído, interessado nesse plano. Que plano é esse? É um plano de bem-estar, de felicidade, de triunfo, de vitória, de conquistas. Você que é um perdedor, um frustrado, você que é um doente, você que é um derrotado, converta-se para que seja vencedor, para que fique por cabeça e não por cauda, para que prospere, para que seja alguém. Esse é o método. Deus tem um plano. Está nessa derrota aí, está devendo, vive doente, não arruma emprego, não arruma uma pessoa. Falta de Jesus. Você está sem Deus, você está amaldiçoado pelo diabo, pelo encosto, pelas maldições. Mas venha, porque Deus tem um plano maravilhoso. Ele vai te erguer, te levantar, Ele vai te dar saúde, prosperidade. Ele vai realizar seus sonhos. Deus tem um plano maravilhoso. Deus vai resolver todos os seus problemas. Eu estou dizendo a abordagem. Alguns usam apenas uma, outros usam algumas, outros usam todas. A outro método é: Deus vai te dar uma vida melhor. Quem é que não quer uma vida melhor? Até quem está bem quer estar melhor do que está. Se você chegar para um milionário, um artista, uma modelo, ela quer uma vida melhor que ela tem, né? Deus vai te dar uma vida melhor. Essa vida ruim, amargurada, essa vida marcada por frustração e tristeza, venha, porque Deus vai te dar uma vida melhor. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te levantar, Deus vai te dar uma vida melhor. Essa então, tem uma igreja então que só prega essa: Deus vai resolver todos os seus problemas. Tem problema? Tem alguém que tem problema aqui? Levanta a mão se você tem coragem. Só quem tem problema. Tudo ímpio vocês. Ninguém aqui é convertido, que não pode ter problema lá, ó. Quem tem Deus não tem problema. Deus vai resolver todos os seus problemas. Ele vai curar enfermidades, dinheiro vai cair do céu, dívidas vão ser pagas, caroços serão vomitados, família se converterá, empresas serão abertas, males serão extintos. Deus vai resolver todos os seus problemas. Irmão, eu conheci a fé em 1990, até 2007, 2008, eu só ouvia isso aí. Então olha como é a abordagem, olha como os pecadores são atraídos. Deus vai resolver todos os seus problemas. Você não vai ter mais problemas. Deus realizará todos os seus sonhos. Vem cá, quem não quer um Deus desse aqui? Você tem dois aí desse? Quem não quer um Deus desse? Deus vai realizar todos os seus sonhos. Lembra do sonho de José? Então Ele vai realizar os seus sonhos. Olha, você quis tanto aquele carro zero quando você era ímpio, converta-se, que Deus vai te dar aquele carro zero. Você queria tanto ser patrão, ser bacana, mas Satanás sempre te escravizou. Venha para Jesus, converta-se, que Ele vai te fazer um bacana. Ele vai realizar seus sonhos, aquela lipoaspiração, aquela viagem para fora, aquele cumprimento material. Ele vai realizar seus sonhos. Aí usa-se texto da multiplicação do azeite e da farinha da viúva de Elias. Usa-se da multiplicação do azeite da viúva de Eliseu, a multiplicação dos pães, usa-se a riqueza de Salomão para se dizer isso. É a abordagem. Deus te fará feliz. Quem é que quer ficar triste, igreja? Quem é que quer ser triste? Se é triste, não tem Deus, porque Deus te fará feliz. O Evangelho te fará feliz.
trará felicidade, trará prazer, regozijo, trará alegria. É a abordagem. Seu coração tem um vazio que só Deus pode preencher. Essa também é uma das campeãs, só que essa é para a ala mais espiritual. Essa ala pensa que é mais espiritual. Seu coração tem um vazio que só Deus pode preencher. É desse jeito que aborda. Aí está o Fernandinho Beiramar, o Pablo Escobar, está aí o Bin Laden. Aí você vai para ele: Bin Laden, vem cá, você matou muita gente, você desgraçou tudo, você tem um vazio, Bin Laden, que só Deus pode preencher. A gente evangelizando o Bin Laden assim, que está morto também. Se você abrir seu coração, Jesus vai entrar. Imagina, chega assim, ó: Bin, você que tem intimidade com ele, Bin, abre seu coração, Bin, Jesus vai entrar. Se você abrir seu coração. Esses são os métodos. Resumindo, é a promessa de uma vida melhor aqui na terra. É um evangelismo centrado no homem. Notem que onde tem Deus aqui, onde está a exposição do caráter de Deus, os atributos de Deus, a lei de Deus, o caráter do homem? Não, é um evangelismo antropocêntrico, é centrado no homem. Todos esses métodos de abordagem contemporânea se resumem: o evangelho é a promessa de uma vida melhor aqui. Esse é o método da igreja contemporânea. Provavelmente 80% dos que estão aqui foram evangelizados assim, vieram à fé assim, vieram a Cristo com essa abordagem. Essa é a causa dessa evasão, essa é a causa de 90% não permanecerem, e essa é a causa de nós temos um altíssimo contingente de bodes entre as ovelhas, de joio entre o trigo, de ímpios entre os santos, porque não é exposição clara, bíblica do evangelho. É esse método. Agora, o que esse método atrai? Interesseiros, gananciosos, carnais, soberbos, místicos. E é esse tipo de gente que está compondo a igreja de Cristo, porque esse é o método que atrai. Quem que você acha que joga loteria? Quem que joga loteria? Os avarentos, os gananciosos. A loteria atrai quem? Os avarentos. Porque qual que é a proposta da loteria? Fazer uma fé, é ir lá fazer gastar uma certa quantia e receber 100 mil vezes mais. Esse tipo de abordagem vai trazer quem? Plano maravilhoso, vida melhor, solução de problemas, sonhos, felicidade, vazio. Vai trazer carnais, vai trazer pessoas interessadas na melhor vida aqui. Não há poder regenerador numa mensagem dessa, não há poder transformador numa mensagem dessa. Resultado: muitos que estarão dentro da igreja esperando o cumprimento dessas promessas vão sair, porque Jesus nunca prometeu isso. E aquela massa que vem por causa dessa abordagem, essa massa vai esperar o cumprimento das promessas feitas nessa abordagem. Invariavelmente essas promessas não se cumprirão, e aquela massa sairá, porque ela só veio interessada na vida melhor na terra. Essa é a causa de 80%, 90% se desviarem. E os que ficam? Os que ficam têm um pouco mais de fé na abordagem. Eles continuam esperando a vida melhor. Então esse método aqui não é um método bíblico de atrair pecadores. Você não inicia o evangelismo falando Jesus te ama. Nem Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, nem Deus vai te dar uma vida melhor, vai resolver todos os seus problemas, vai realizar seus sonhos, vai te fazer feliz, nem preencher vazio. Não é o método que John Wesley usou, que George Whitefield usou. Não é o método que Jonathan Edwards usou, que o apóstolo Paulo usou, que o apóstolo Pedro usou, que Jesus com a mulher samaritana, com o jovem rico usou. Não são métodos. Essa é a causa, a explicação desse fenômeno. Que fenômeno? A evasão dos crentes. Consequências desse método. Esse método traz consequências. Sabe o que ele traz?
uma falsa segurança de salvação. Olha em Mateus 23,15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus aqui ele está censurando os fariseus, os escribas. Ai de vós, escribas e fariseus, que percorrei o mar atrás de um prosélito. O que é o prosélito? É a evangelização, a conversão de um gentio para o judaísmo, né? Os fariseus faziam proselitismo, tentavam convencer, persuadir gentios, aqueles que não têm sangue israelita, a se tornarem observadores da lei. Só que nessa tentativa eles faziam os gentios 2 vezes mais condenados, porque a abordagem dos fariseus não era bíblica. Os fariseus estavam conduzindo o prosélito para um legalismo, estavam conduzindo para a observação da lei, não estavam conduzindo eles ao evangelho, fazendo com que esses prosélitos se tornassem como os fariseus, hipócritas, legalistas, e fazendo eles piores do que antes. Esse evangelismo, essa abordagem contemporânea, não só deixa de salvar o pecador, mas faz ele 2 vezes mais filho do inferno, porque antes ele estava na sua ignorância, agora ele está poluído de conhecimento distorcido, herético. As consequências desse método contemporâneo é fazer os pecadores 2 vezes mais condenados, 2 vezes mais endurecidos, mais distantes do céu ainda. Olha só, por exemplo, Provérbios 11:4: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. De nada aproveita as riquezas. O que é as riquezas? Qual a conotação de Salomão? De nada aproveita a melhor vida na terra, de nada aproveita a realização dos sonhos, de nada aproveita ter uma vida feliz. Ela não livrará no dia da ira. Então esse método não livrará o pecador no dia da ira, não o justificará, não salvará a sua alma, porque esse método oferece a realização dos sonhos terrenos, a melhor vida aqui, que pode ser traduzido como riquezas. De nada aproveitam as riquezas, de nada serve essa abordagem contemporânea, pois ela não salvará no dia da ira, mas a justiça livra da morte, a justiça de Cristo mediante ao Evangelho. Amém? Aprendam isso. Se você tem desejo de trazer alguém para Jesus, esquece isso aqui, tira da sua cartilha. Isso aqui não provém de Deus, nem das Escrituras. Vai fazer essas pessoas mais condenadas. Como é que você sabe que faz pessoas mais condenadas? Você já tentou evangelizar alguém que já se diz evangélico? Você já tentou trazer um desviado para Jesus? A coisa não fica feia, ele não fica pior, duro, cheio de autojustiça, cheio de convicções distorcidas. Não é assim? De nada aproveita no dia da ira. Como evangelizar? Como é o método certo então? A obra e o objetivo do evangelismo consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. Olha lá, ó, Marcos 1,15, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como ser mais claro, mais simples. Jesus está aqui iniciando o seu ministério, Ele está instaurando o seu reino messiânico. O reino é chegada lá, o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? É agora a nova política de Deus, é o novo povo de Deus, é um novo momento. Agora a salvação dos
gentios está se cumprindo. A bênção, a promessa de Abraão está alcançando toda a humanidade. O reino é chegado, e quem fizer parte deste reino herdará a vida eterna, será salvo, terá remissão dos pecados. E ele já diz ali, ele já demonstra como fazemos para entrar neste reino: arrependei-vos e credes no Evangelho. Esse é o ticket da salvação. Como a obra do evangelismo consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. Jesus disse: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede. A única maneira de pecadores serem salvos é arrependendo-se e crendo. Essa é a tarefa da grande comissão, entendeu? A tarefa da grande comissão está sobre quem? Sobre você, sobre mim. No que consiste ela? Levar pecadores ao arrependimento e à fé. É só arrependendo e crendo que eles serão salvos. É só dessa maneira. Então a sua luta, o seu ofício consiste em fazer isso com a sua mãe, com seu pai, vizinhos, amigos, de perto e de longe, levá-los ao arrependimento e à fé. Agora diz para mim, você acha que essa abordagem aqui leva alguém ao arrependimento e à fé? Dizer para o pecador: Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Deus vai te dar uma vida melhor, Deus vai resolver todos os seus problemas. Isso tem poder de levar alguém ao arrependimento e à fé? Porque a obra da grande comissão consiste nisso, ó. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então minha função é levar ao arrependimento e crer de fé. A única maneira dos pecadores serem salvos é arrependendo-se e crendo. E você acha que essa mensagem leva um bandido, um assassino, uma prostituta ao arrependimento e à fé? Não, mas leva para a igreja, tudo bem, leva para o tanque do batismo, leva ao ministério, leva, mas não leva à salvação. Como eu levo o pecador ao arrependimento e à fé? Como então eu abordo? Como eu inicio o evangelismo? Aquela senhora que você está visitando, aquela escola, o seu patrão, o seu pai, o seu amigo, como você leva ele ao arrependimento e à fé, que é a forma que Deus vai salvá-los? Eu tenho que mostrar ao pecador por que ele necessita de um Salvador. O Evangelho não é a boa notícia que Cristo morreu pelos pecados, não é isso? Mas o pecador não sabe que ele tem uma necessidade de um Salvador. Eu preciso mostrar ao pecador que ele necessita de um Salvador, ele necessita de uma expiação, ele necessita de redenção, ele necessita do sacrifício de Cristo. Eu preciso convencê-lo disso, eu preciso mostrar que ele necessita buscar isso. E como eu faço isso? Como eu levo ele ao arrependimento e à fé, demonstrando que ele precisa de um Salvador? Eu inicio falando sobre a natureza de Deus e a natureza do homem. Eu começo falando isso. Eu inicio a abordagem de um pecador um contra um, ou num púlpito, falando da natureza de Deus. Por que eu inicio falando da natureza de Deus? O caráter de Deus. Presta atenção. A Bíblia fala que Deus é santo e justo. São os dois atributos mais intrínsecos de Deus: a santidade e a justiça. Se o pecador não souber que Deus é santo e justo, ou se Deus não fosse santo e justo, não precisaria haver evangelho. Jesus não precisaria ter morrido. Sabe por que Jesus morreu? A morte de Jesus, ela está totalmente ligada à natureza e ao caráter de Deus. Ele morreu para cumprir as demandas da justiça de Deus. O caráter de Deus é santo. Olha lá, Abacuque 1,13: tu é tão puro de olhos que não podes ver. Outras traduções: contemplar o mal. Fala da excelência, da pureza moral de Deus, da impecabilidade de Deus.
Salmo 99:5: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dele, dos cabelos dos seus pés, pois é santo. E depois a justiça, Salmo 145:17: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Salmo 36:6: a tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. Eu preciso mostrar para o pecador a natureza de Deus. Por quê, pastor? Presta atenção. Porque todo pecado que o homem comete ofende a santidade de Deus e viola a justiça de Deus. É por isso que o homem vai ser condenado. Não é por roubar o governo, não é para trair a mulher, não é porque pegou câncer. O homem será condenado porque todo o pecado que você comete ofende aquele que é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastaram Adão e Eva cometer para Deus tirar ele de lá? Foi 10, 20, 1000, 1. Um único pecado Deus baniu Adão e Eva do Éden. Por quê? Por causa da santidade, da pureza de Deus, da impecabilidade de Deus. E a justiça? A justiça de Deus faz com que Deus faça valer a sua justiça. A justiça de Deus ordena que Ele puna tudo que é contrário à sua natureza. Entendeu? Então todo pecado ofende a santidade de Deus e viola a justiça de Deus. Todo pecado que o homem comete é um pecado contra Deus. Você não lembra Davi? Davi matou Urias e Davi adulterou com Batseba. Quando Natan descobre o pecado, Davi não pediu perdão para Batseba nem para Urias. Davi, a primeira coisa que ele disse é: pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor fiz o que era mal. Por isso, então, se o pecador não entender que ele é condenado, porque Deus é santo, Deus é justo, ele não vai se converter, ele não vai entender a cruz de Cristo. Para entender a cruz de Cristo, ele precisa conhecer a natureza de Deus, ele precisa conhecer o ódio de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus. A justiça de Deus leva ele a punir, executar, condenar tudo que é contrário à sua lei. A santidade de Deus é manifestada contra o pecado na forma da sua ira. Por que Deus se ira? Por causa da sua santidade. A santidade de Deus, quando é ofendida, é manifestado por Ele a sua santa cólera. O pecador precisa saber disso. Deus não é um cara que dá tapinha nas costas, que você fala mano. Deus não é alguém que empurra pecadinho para debaixo do tapete, mas você vai entender isso mais na frente. Então o Evangelho começa expondo a natureza e o caráter de Deus para o pecador, essencialmente a santidade e a justiça. Segundo, primeiro, eu inicio falando da natureza de Deus. Segundo, a natureza do homem. Presta atenção. Para que o homem se arrependa e creia, ele necessita o quê? Lembre, a obra da grande comissão consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. Como eu levo eles ao arrependimento e à fé? Dizendo: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Jamais ele vai ser convencido do pecado com essa mensagem. Como eu levo? Primeiro, mostrando a natureza de Deus. Deus é santo e justo. Segundo, a natureza e o caráter do homem. O homem precisa saber o quanto é mau. Pergunta para tua avó ímpia se ela acha que ela é má. O que ela vai dizer? Pergunta para o teu patrão que dá cesta básica todo dia no centro espírita, se ele acha que ele é mau. Pergunta para sua tia, sua irmã. Pergunta para a Beatazinha. Ela não sabe que ela é mau. Quem não sabe que é mau, logo não tem a necessidade de um salvador. Salvador é coisa para mal, para quem está morrendo. Então o homem precisa saber o quanto é mal. O homem precisa saber que é pecador. Ele precisa saber que é pecador.
E ele precisa saber o quanto é pecador. Alguns até sabem que pecam, mas eles não sabem o quanto pecam, o quanto pecadores são. E por último, ele precisa conhecer a sua própria natureza. O homem moderno não tem ideia da sua própria natureza. Você vive num mundo pós-moderno. O pós-modernismo trouxe o humanismo. A centralidade do universo está sobre o homem. Tudo converge para o homem. O centro é o homem. E o homem precisa conhecer a sua natureza. Ela é perversa. E qual a maneira de realizar isso? Fazendo a exposição da lei. Como é que eu mostro para um pecador que ele é mau, que ele é pecador, o quanto ele peca? É falando Jesus te ama? Não. Fazendo a exposição da lei. Olha o que diz o Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Pastor, mas a lei tem poder de salvar? Não, Gálatas diz que a lei serviu de tutor, de aio até Cristo. A lei conduz a Cristo. A lei leva ao arrependimento. A lei mostra a necessidade de um Salvador. Paulo disse, a lei serviu de tutor, de aio. Foi ela que os conduziu a Cristo. A lei do Senhor converte a alma. Então eu tenho que levar o pecador ao arrependimento e à fé. Eu tenho que, para o pecador se arrepender, eu tenho que mostrar o quanto ele é mau, mostrar que ele é pecador, o quanto é pecador. Ele tem que conhecer a sua natureza. Como ele conhece? Com a exposição da lei. Veja aqui, por exemplo, em Romanos 7:8. Olha só, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Você está entendendo? Presta atenção. Como que eu vou me arrepender de algo que eu não reconheço? Como eu vou me arrepender de algo que eu não faço? Como eu vou me arrepender? Para ser salvo não tem que arrepender? Mas eu vou me arrepender do quê? Dos pecados. Mas eu não reconheço os meus pecados. Mas como eu vou reconhecer os meus pecados? Através da lei. Alô, Dilma, eu não conheci o pecado senão pela lei. Essa é a função da lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento ou pela lei, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. A função da lei é expor o pecado. Olha só, a lei funciona como espelho, ela revela o nosso pecado. Eu dei uma ilustração simples aqui. Você acorda de manhã e vai sair, não é isso? Acorda de manhã e vai sair. Você coloca uma roupa, amarra o sapato e vai para o trabalho. Mas antes você está com a dúvida da sua aparência, você vai lá do espelho e olha. O espelho olha que o cabelo está torto, o colarinho está fora, a camisa está amassada, você está todo desajustado. Você tem que se arrumar. O espelho mostrou seus defeitos. A velhinha que faz crochê, a espírita que faz caridade, o crente que acha que é bom, está tranquilo. Quando você mostra a lei, ela é como espelho, ela mostra que o pecador está todo desajustado, está cheio de falha, está cheio de defeito, está cheio de pecado. Essa é a função da lei de Moisés. Eu inicio o evangelismo falando da lei, expondo ao pecador que ele é vil, que ele é mau, que ele é perverso, que ele não é bonzinho, coisa nenhuma, para que ao saber que é mau, ao saber que é perverso, ao saber o quão ofensivo é seu pecado, ele se arrependa, porque o arrependimento é a função do evangelho. Olha Romanos 3, 19 e 20 então. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para que a lei foi feita? Olha lá, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei veio para condenar todo mundo. Aqui ele está falando para judeus, para gentios, todo mundo. Não há classe
de homens que diante da lei não seja condenada. A função da lei é calar toda a boca, é condenar, é culpar todos os homens. Olha lá, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O homem não tem que se arrepender do pecado para ser salvo? Tem. Mas como eu convenço o homem que ele tem pecado? Pela lei. A exposição da lei traz o conhecimento do pecado, e o pecado reconhecido leva ao arrependimento, e uma vez o pecador se arrependendo, ele é salvo. Agora, como é que aquele método humano vai fazer isso? Como? Então eu começo falando da lei. Vamos ter um exemplo aqui. Olha aí. Aí estão os 10 mandamentos escritos em Êxodo 20. Êxodo 20. Isso aqui é o resumo da lei, a lei moral de Deus. Está os 10 mandamentos aqui. Você já pensou começar a evangelizar alguém com isso aqui? Em vez de falar Jesus te ama? Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. A Bíblia diz, presta atenção, que se você quebrar um desses aqui, ó, não adulterarás, não matarás, se você quebrar um desses, uma única vez na sua vida, você será condenado para o inferno. Vamos começar aqui. Não dirá falso testemunho. Alguém aqui já mentiu uma vez na vida? Uma, só uma. Alguém já mentiu? Uma. Só por essa mentira feita uma vez, você será condenado ao inferno. Você chega para o pecador, ele tem que se arrepender. Arrepender do quê? Seus pecados. Que pecado? Das suas maldades. Que maldade? Eu não tenho. Tem, você tem sim. A palavra de Deus diz que você tem. Aonde? A lei de Deus diz que você tem. Ah, é? Você honra teu pai e tua mãe? Já respondeu o teu pai e tua mãe uma vez só? Já respondi uma vez. Já matou alguma vez? Não, matar, não matei não. Jesus diz, quem odiar o teu irmão é assassino. Já odiou alguém uma vez? Já, ok. Não adulterarás, já adulterou? Já adulterei uma, duas, meia dúzia, já adulterei. Eu acho que eu não adulterei não. Jesus diz, quem olhar por uma mulher e desejá-la no seu coração, já adulterou com ela. Não, então eu já adulterei. Já furtou? Furtar. Não, banco, essas coisas. Não, já roubou alguma coisa quando era criança? Não, mas melhor. Já passou uma nota falsa? Já pegou um dinheiro que não era seu? Já pegou um juro? Deixou de devolver um troco que não era seu? Cobrou mais do que devia? Já. Roubou. Não dirá falso testemunho. Já mentiu uma vez? Uma? Já mentiu 1 milhão, tá. Já cobiçou a casa, a mulher do próximo? Já. Ok. Quem não honra pai e mãe é o quê? Rebelde. Quem mata é o quê? É assassino. Quem cobiça é o quê? Adúltero. Quem rouba é o quê? Ladrão. Quem mente é o quê? Mentiroso. Então o senhor está dizendo que o senhor é mentiroso, ladrão, assassino, adúltero e rebelde. Você acha que um assassino, adúltero, rebelde, ladrão e mentiroso vai para o céu? Você está vendo como não tem ninguém bom? Como que a lei condena todo mundo? Não terá outros deuses diante de mim. Sabe o que esse versículo quer dizer? Não, eu não tenho Deus. Você já amou Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, com toda a sua alma, todas as vezes? Não.
eu amei de outra forma. Isso é ter outro Deus diante de você. Não farás para ti imagem de escultura. Você já adorou, já estimou alguém mais do que Deus alguma vez? Um atleta, um jogador, a esposa, o marido? Sim. Então você cometeu idolatria. Você já tomou o nome de Deus em vão? Falou o nome de Deus uma vez só indevidamente? Já. Então você tomou o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Você lembra do Senhor e é grato a Ele durante o dia? Ou deixou um dia de se santificar para o Senhor? Sim. Então você quebrou também o quarto mandamento. Nós quebramos toda a lei, todos os dias, várias vezes cada uma. É isso que a lei faz. A lei não veio mandar eu matar. A lei só mostrou que eu mato. A lei não faz eu adulterar. A lei só mostra que eu adultero. A lei não faz eu furtar. A lei só revela que eu furto. Porque eu não saberia que eu era ladrão, nem que eu era adúltero, nem que era assassino, até que viesse a lei. Quando ela veio, ela revelou o quão mal eu sou, o quão eu cometo essas coisas diariamente, o quão eu não consigo deixar de cometê-las nenhuma vez sequer. Então é a lei que revela a corrupção do homem, a maldade do homem, a perversidade do homem e os pecados do homem. É a lei que condena, que deixa todos os homens calados, que coloca todos na mesma categoria, pecadores condenados. Como o evangelismo começa? Expondo a natureza de Deus, que é santa e justa, e a natureza do homem, que é corrupta. Olha lá Tiago 2, pra você ter uma ideia, o que diz? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você que diz assim, não pastor, eu só aqui, desses aqui, eu só não honro pai e mãe, o resto eu faço tudo. Vamos ver então, você só não cumpre um, o resto você cumpre todos. Olha o que Tiago diz: porque qualquer que guardar toda a lei, toda, de Gênesis a Deuteronômio, mas tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu pois não comete adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Porque a essência da lei é uma só. A lei, ela revela o coração de Deus. A lei revela a santidade, a justiça de Deus, de sorte que cada pedaço da lei é o todo de Deus. Quem não cumpre um, não está cumprindo ela toda, é transgressor de toda ela. Vejam como a lei revela o quão mau é o pecado do homem e o faz completamente culpado. Olha como esse texto de Tiago não deixou saída. E quem consegue cumprir toda a lei, igreja? Veja Romanos 7,13. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, pela lei, o pecado fizesse excessivamente maligno. Para eu saber a força do pecado, o quão grave é o pecado, o quão maligno ele é só pela exposição da lei, pelo mandamento, pela lei, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então o pecador só vai saber o quão depravado ele é. Aquela velhinha que costura crochê vai saber o quão má ela é. Aquela senhorazinha que faz chá da tarde com bolinhos de nata só vai saber quando você mostrar a lei. Você vai dizer que aquela velhinha nunca mentiu? Você vai dizer que aquela velhinha nunca tentou se vingar? Que aquela velhinha nunca olhou para outro homem? É claro que ela olhou. E ela entra na mesma categoria dos pecadores. Então essa é a função da lei. Portanto, presta atenção, a natureza de Deus, que é santa e justa, que é contrária à natureza do homem, corrupta, entram em choque. O caráter de Deus revelado na sua justiça faz o homem culpado e ordena que o homem seja condenado. Você entendeu por que eu começo evangelizando falando da natureza de Deus? Você não começou falando para o pecador?
Que Deus é santo? Sim. Que não pode contemplar o mal, que não tem uma sujeira, que é puro e que odeia todo pecado. Você não começou falando para o pecador que Deus é justo, é excelência moral, Ele não perverte o juízo, Ele faz valer a justiça, Ele pune tudo que é contrário à lei? Sim. Depois você não começou falando da natureza do homem? Como que é a natureza do homem? Depravada, vulgar, corrupta. Essas duas naturezas se chocam. Por causa da santidade e da justiça de Deus, Ele tem que condenar o pecador. A natureza de Deus é contrária do homem. A natureza do homem ofende a de Deus. O pecado do homem viola a lei de Deus. É por isso que o homem é condenado, porque Deus é santo. É por isso que o homem é condenado, porque Deus é justo. A natureza de Deus ordena que Ele condene, julgue, puna tudo que é contrário à sua natureza. O que é contrário à sua natureza? O homem, a natureza do homem, que é pecador. Olha só, se você fizer assim, dessa maneira, o homem conseguirá enxergar seu pecado, então verá necessidade de arrependimento. Já imaginou você pegar um assassino, uma prostituta, ou um velhinho, e em vez de falar que Deus tem um plano maravilhoso, você começa expondo a natureza de Deus, os atributos morais, a excelência de Deus, e começa a mostrar na lei que aquele homem é um vil pecador, que é mau. Ele vai olhar para ele com o espelho da lei e vai ver a necessidade que ele tem de se arrepender. Eu não estou dizendo que ele vai se arrepender, ele vai ter a necessidade, ele vai ver a necessidade de se arrepender. Aí que entra o Espírito Santo lá. E nesse momento, após a proclamação do Evangelho e a apresentação da lei de Deus, é que o Espírito Santo leva o homem ao arrependimento. Ou seja, João 16, convence o homem do pecado. A Bíblia não diz: quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando? Quando a igreja proclama o Evangelho ao pecador, apresenta a lei ao pecador, ele vê o espelho da lei e ele vê os seus pecados. Então nasce nele a necessidade de se arrepender. Quando você proclama o Evangelho, o Espírito Santo então convence aquele homem do pecado, leva aquele homem ao arrependimento. E o que está escrito aí? Assim o homem cumpre o primeiro quesito para a salvação: o arrependimento. Jesus não disse isso? O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A tarefa da grande comissão não consiste em levar o homem ao arrependimento? Sim. Como eu levo? Expõe a natureza de Deus, expõe a natureza do homem. Como? Usa a lei de Deus, mostra. Foi isso que Paulo fez nos 3 primeiros capítulos de Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Paulo só trata de condenar a raça humana, de dizer quão pecadores eles são, e a partir do verso 23, ele mostra que o homem pode ser salvo pela cruz de Cristo. Antes de Paulo declarar a cruz, ele declarou a lei. Estou terminando, não fique nervoso. Agora a fé. O evangelismo não consiste no arrependimento e na fé. Como a exposição do Evangelho, que se inicia com o caráter de Deus e o caráter do homem apresentado na lei, pode levar o pecador à fé? Como? Eu tenho que levar o arrependimento e a fé, não é isso? Como eu levo a fé agora? Presta atenção. A fé aqui tem o significado de esperança. Lançar sua esperança em Cristo. Esta é a fé salvadora, não é aquela fé para curar, ok? Para ser salvo, o pecador tem que se arrepender e crer. Que fé é essa? Muda a palavra para esperança. É a minha esperança em Cristo. Se o pecador depositar sua confiança, a sua esperança de salvação em Cristo, ele é salvo. Isso é fé. Fé em Cristo, esperança na obra de Cristo, confiança na pessoa de Cristo. É isso que o pecador tem que fazer para ser salvo.
E como eu levo o pecador a ter esperança em Cristo, confiança na sua obra? Vamos lá, com a exposição da lei. Olha lá, a exposição da lei tira do pecador toda a esperança de salvação pelos seus próprios méritos, pelas suas obras. A lei revela que suas obras são trapos para Deus. Olha o que Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Como é que um pecador é salvo? Se ele depositar a fé em Cristo, a esperança. Como que a lei ajuda nesse sentido? A lei mostra que o pecador não tem esperança nenhuma em si mesmo. Até então ele achava que ele podia ser aceito por boas obras, que ele era uma pessoa boa, que ele podia ser aceito por Deus, que ele não era tão ruim. Mas a lei destruiu a confiança que ele tinha na carne, destruiu a bondade que ele julgava ter, destruiu a esperança que ele tinha em si próprio. E a lei fez as obras dele, olha aqui: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, as nossas obras como trapo de imundícia. Então o pecador perde toda a esperança em si próprio. Isso a lei faz. E o que ela faz depois? Olha lá: uma vez que a lei tira do pecador toda a esperança de si próprio, ele agora deve lançar sua esperança em outro, a saber, Jesus Cristo. Como é que é? Agora ele vai lançar sua esperança em outro. Esperança é o que? Fé. Fé é o quesito para quê? Para ser salvo. Quem crer e for, e quem arrepender e crer, quem lançar a esperança em Cristo. Mas o pecador confia em si. A lei destrói a esperança que ele tem em si mesmo. Logo ele precisa lançar a esperança em outro, em Cristo. Mas como ele vai lançar? É nessa hora que eu devo expor o amor de Deus demonstrado ao enviar seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Isto é o Evangelho. É agora que entra o amor, é agora que entra a boa notícia. Eu destruí a esperança do pecador. O meu evangelismo consistiu em apenas condená-lo, foi em demonstrar a maldade dele, foi em mostrar a vileza dele. A lei destruiu a esperança, destituiu ele da posição arrogante, lançou ele no chão, levou ele ao trapo de imundícia. Agora ele precisa lançar sua confiança em outro. É quando eu mostro o Evangelho. É essa hora que eu mostro o Evangelho. Olha lá. Aí eu falo para ele assim: calma, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu começo a falar da cruz. A cruz desfez a maldição. A cruz pagou as exigências da justiça de Deus. A cruz apaziguou a ira de Deus por conta da sua santidade ser ofendida. 1 Coríntios 15, 3, 4. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu estou dizendo que outro morreu no lugar dele, outro pagou a dívida dele, outro foi feito maldição no seu lugar. Olha 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Há uma maneira de eu viver livre dos meus pecados, há uma maneira de eu ser justo, há uma maneira de eu não ser condenado. Como? Através de Cristo, da morte de Cristo na cruz. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue, morreu, e ressuscitou para a nossa justificação. Olha só, uma das grandes falhas no evangelismo moderno é omitir a ressurreição. A ressurreição. É hora de dizer: Jesus ressuscitou, Jesus morreu na cruz para levar os seus pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todos vocês, condenados pela lei, perversos, pecadores,
a vida eterna. É a hora que eu menciono a cruz. Romanos 3, 23, 25. O coração do Evangelho. Spurgeon, Lloyd Jones, Lutero diziam: essa é a parte mais importante da Bíblia, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Lei, vocês vão tudo para o inferno, vocês são tudo ruim, vocês são perversos. Agora, a graça, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. Agora ele fala da cruz. Primeiro ele condena, primeiro ele mostra o pecado do homem. Ele não fala que Jesus ama, que Deus tem um plano maravilhoso. Todos os pecados destituídos da glória de Deus estão, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a sua propiciação. Deus é quem propiciou Cristo para ser o sacrifício substitutivo, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Aí, ó, agora que eu levo o Evangelho, agora presta atenção. Não é mais óbvio que eu acho que Deus faz uso da lógica? Depois de feita a exposição da lei, o pecador perde toda a esperança em suas obras. Percebendo que não há qualquer esperança em si mesmo de salvação, logo após anunciar também a ele a boa notícia da morte expiatória e substitutiva de Cristo, o Evangelho, ele crê e ele tem fé, ou seja, ele lança toda a sua esperança de salvação em Cristo e nos seus méritos conquistados na cruz. Eu preciso levar ele ao arrependimento. Como? Mostrando quão pecador ele é. Ele verá a necessidade de salvação. Eu preciso levá-lo à fé, à confiança, à esperança em Cristo. Quando a lei mostra que ele não tem esperança nenhuma nele, e eu apresento o Evangelho, que outro pagou o preço, naquela cruz o pecador lança toda a esperança dele em Cristo, toda a confiança em Cristo, toda a fé em Cristo. Assim, expondo o Evangelho, eu levo o pecador ao arrependimento e à fé. Então ele pode ser salvo. Compreenderam? Dessa maneira, o pecador é levado ao arrependimento e à fé. Assim ele obtém pela graça de Deus dessa maneira. Como eu vou levar alguém a ter esperança em Cristo se ele tem esperança em si mesmo? Como eu vou levar alguém a ter fé salvadora se ele confia no seu mérito? Quando eu destituir ele de toda a esperança em si, expondo a lei. Ele não tem esperança mais nele. Mas como eu levo a ter esperança em Cristo? Quando eu mostrar o glorioso Evangelho, a obra redentora, o amor de Deus, então ele olhará para aquela cruz, para aquela expiação, e ele lançará a sua confiança lá. Vamos pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho da graça e da glória de Deus.